Estudar essa lição nos ajuda a entender como o pecado corrompeu a perfeição original do corpo humano e como nós somos hoje chamados a viver com responsabilidade diante de Deus, aguardando a restauração completa em Cristo. Eu sou Jonathan Cadiz e vamos estudar hoje mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2025 das lições bíblicas adultos da revista da CPAD, que tem um tema muito interessante, muito bom nesse trimestre: corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Tá muito bom, bem teológico. E você que é professor, está tendo dificuldades? Deixa aqui nos comentários, porque nós queremos te ajudar com isso, tá bom? Comente aqui, olha, estou tendo dificuldades, e nós vamos procurar te ajudar, tá bom? Ainda mais com esse trimestre que tem desafios, né? Para você que gosta de desafios, e o professor tem que estar sempre apto aos desafios, não é? Então, você comentando aí, estou tendo dificuldade, nós vamos entrar em contato com você para colocar você em um grupo no WhatsApp, onde nós estamos reforçando os subsídios, as ferramentas para te ajudar nesse trimestre, que realmente é bem difícil. Então, com simplicidade, com ajuda, com oração, dependência de Deus e bastante estudo, você vai conseguir, tá bom? Tomara que nós consigamos te ajudar. Gente, nós vamos, portanto, para a lição 3, que será ministrada no dia 19 de outubro de 2025. Vai na descrição porque tem link muito importante, tá? Tem link com as nossas redes sociais, para você nos seguir no Instagram, na nossa página no Facebook, para você se inscrever no nosso canal no Telegram, e também tem o link do nosso grupo no WhatsApp, o grupo Colégio do Discípulo. Se você nos seguir nas nossas redes sociais e entrar para o nosso grupo, nós já vamos te ajudar bastante, tá? Não só nesse trimestre, mas todos os trimestres nós temos materiais para ajudar, subsídios para ajudar a sua aula. Por isso é muito importante que você entre. Além dos nossos materiais aqui, você também vai ter acesso a outros materiais exclusivos da Escola Bíblica Dominical de todas as classes. Então vale muito a pena você ir lá na nossa descrição e entrar aí através desses links nas nossas redes sociais. Entra no nosso grupo no WhatsApp, chega lá comentando, entrei através da aula no vídeo, vai ser um prazer ter você lá. E com certeza você vai ser ajudado, tá bom? Bom, gente, para você que está chegando hoje, caiu aqui de paraquedas, entrou por uma indicação de um amigo ou por uma pesquisa no YouTube, fala para mim como você achou esse canal, tá bom? Deixa o seu nomezinho aqui e aceita o meu convite que eu vou te fazer agora. Se inscreva, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se inscreve, e quando você se inscrever, ativa o sininho. Esse sininho, ele dá a você as notificações, ou seja, quando a gente colocar qualquer material, você vai ser avisado. Então, ativa o sininho das notificações, tá bom? Também te peço, você que já é inscrito ou está se inscrevendo hoje, deixa o seu like, o seu joinha é muito importante pra gente, tá bom? Comenta aqui, já sou inscrito, estou se inscrevendo, comenta o que você achou da aula, deixa aqui o seu nome, a sua cidade, vamos conversar nos comentários, é sempre muito bom quando a gente conversa nos comentários. Diga o que você está achando das lições desse trimestre, o que você achou dessa lição, a sua igreja está desenvolvendo bem essas lições? Deixa nos comentários, deixa suas sugestões, deixa suas críticas, seus elogios, comente e nós vamos conversar também nos comentários. E não se esqueça, compartilha esse vídeo, tá bom? Manda para alguém, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares, coloca no grupo da sua igreja, espalha para todo mundo, tá bom? Conto com você quando você faz tudo isso. O YouTube ele vai entender que os nossos materiais são relevantes e assim ele aumenta a nossa visualização. E fazendo isso, você ajuda então com que esse vídeo chegue para muitas pessoas. Então, eu conto contigo e quero começar orando, como a gente sempre faz aqui, para que Deus nos ilumine, para que ocorra tudo bem, para que essa aula seja abençoada e para que a sua aula presencial também seja abençoada. Pai, queremos, Senhor, nessa oportunidade, agradecer a Ti, Pai, porque mais uma vez iremos falar da Tua palavra com a Tua permissão e que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ajudar. Que essa aula seja uma bênção, Pai. Nos ajude, abra nossa mente, o nosso coração. Ajude aquele professor que está confuso, que nesse momento dessa aula ele tenha um entendimento, Pai, da mensagem dessa lição. Que nós possamos ter um momento agradável, que esse vídeo fique marcado aqui nessa plataforma, Pai, mesmo depois
dessa gravação acabar, que essa lição terminar, que o Senhor possa continuar falando, porque a tua palavra é viva, eficaz, a tua palavra não volta para o Senhor vazia. Então que em nome de Jesus seja uma lição cirúrgica, abençoada, dinâmica, e que possa penetrar os corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E juntos, sempre, claro, vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Bom, gente, na lição 2, né, nós estudamos juntos aqui. Se você não viu, vai lá e assista a lição 2 também. Se você não assistiu a 1, assista a lição 1 também. O tema é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Vamos recapitular, portanto. Nós, então, tivemos o objetivo de conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Um outro objetivo foi conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e sua idolatria. E também tivemos o objetivo de incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Na lição de hoje temos como tema o corpo e as consequências do pecado. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A verdade prática diz que o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então vamos ao comentário da nossa verdade prática, já aproveitando para te oferecer esse material sensacional que nós sempre preparamos aqui. Se você quer ter acesso a esses slides, faz o que eu te falei no começo. Clica nos links na descrição, nos siga nas nossas redes sociais, entra no nosso grupo no WhatsApp, que nós sempre disponibilizamos todo o material, todo o recurso visual que você assiste aqui nessa aula, assim como todo o comentário, ou seja, tudo que a gente fala aqui, tudo que você vê também aqui em recursos visuais, você pode ter para a sua aula, gratuitamente, tá bom? Então, olha esse comentário da verdade prática. A verdade prática é dividida em três partes, ó. Então, primeira parte. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. O pecado de Adão trouxe morte e corrupção total ao ser humano. Romanos 5,12. O corpo passou a envelhecer e morrer. A alma se tornou escrava das paixões e o espírito foi separado de Deus. Efésios 2:1. Mas a redenção em Cristo, né, o último Adão, Cristo é chamado de último Adão porque veio restaurar o que o primeiro perdeu. 1 Coríntios 15:45. Sua morte e ressurreição inauguraram uma nova criação e abriram o caminho da reconciliação. A parte 3 tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então a salvação em Cristo alcança todas as áreas do ser humano. O espírito é vivificado pelo novo nascimento, João 3,6, Efésios 2,5, perdão. A alma é transformada pela renovação da mente e pela santificação contínua, Romanos 12,2, 1 aos Tessalonicenses 5,23. O corpo será plenamente redimido na ressurreição, Filipenses 3,21, Romanos 8,23. Assim, o que o pecado destruiu em Adão, Cristo restaura de forma completa, oferecendo vida nova e eterna, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, o pecado de Adão corrompeu todo o ser humano, mas Cristo, o último Adão, tem poder para restaurar corpo, alma e espírito completamente. A leitura diária, na segunda-feira, traz o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Terça-feira, a prostituição é um pecado contra o corpo, 1 aos Coríntios 6, 18. Quarta-feira, 2 aos Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Os homens maus vão de mal a pior. Quinta-feira, Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. A educação e o cuidado dos pais em relação aos filhos. Sexta-feira, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Estamos sujeitos às enfermidades. E no sábado,
Jó capítulo 19, versículo 25. A confiança de Jó em meio ao sofrimento. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, do 17 ao 19, e também o livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 7. Gênesis capítulo 3. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, gente, vejamos o nosso mapa mental. A palavra-chave de hoje é bem abrangente, é pecado. O significado etimológico de pecado, é uma palavra que vem do latim peccatum, que significa erro, falta, transgressão. No grego do Novo Testamento, a palavra usada é amártia. Tá? Por isso, a doutrina que estuda o pecado na teologia é a martiologia. A mártio de pecado e logia de estudo. Literalmente significa errar o alvo, uma metáfora de um arqueiro que atira e não acerta o centro do alvo. No hebraico do Antigo Testamento, as principais palavras são, portanto, perceba, é uma palavra polissêmica, ela tem vários significados no hebraico. É chatá, que é errar o caminho, falhar, transgredir. Avon, que é iniquidade, perversão moral. Não vai parar de comprar o desodorante da Avon por causa disso não, tá? É o pechá, que é rebelião, é revolta deliberada contra Deus. Então, assim, etimologicamente, pecar é errar o propósito original de Deus, afastar-se de sua vontade e romper a comunhão com Ele, tá? Aí aqui tem para você, que vai adquirir esse material, o significado bíblico e também temos uma aplicação para hoje. Então você não vai apenas saber passar para os seus alunos o que significa a palavra, mas também qual o sentido bíblico e qual é a aplicação para hoje. Vamos ler um pouquinho da aplicação. Na vida espiritual, o pecado ainda é o maior inimigo da comunhão com Deus. O crente deve viver constantemente em vigilância e arrependimento, 1 João 1,9. Na vida moral e ética, o pecado distorce valores e afasta o homem da justiça. O cristão é chamado a viver segundo os padrões de santidade de Deus, 1 Pedro 1, 15 e 16. Na vida social, o pecado rompe relacionamentos, mas o perdão restaura lares, amizades e ministérios. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Na vida ministerial, líderes e obreiros devem guardar o coração, pois o pecado oculto destrói o testemunho e a credibilidade. 1 de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 16. E na esperança eterna, o crente vive confiante na promessa de um dia ser completamente liberto da presença do pecado quando Cristo voltar. Apocalipse 21, 27. Essa lição tem como objetivo analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. E explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Então essa lição está distribuída dessa forma. Primeiro tópico, da perfeição à morte. Subtópico 1, a certificação divina. Subtópico 2, pecado e dor. Subtópico 3,
velhice, autenticidade e gratidão. Segundo tópico, o título é A Responsabilidade Humana. Subtópico 1, Corpo e Livre Arbítrio. Subtópico 2, A Potencialização do Sofrimento. E o terceiro tópico, do abatimento à glorificação. Subtópico 1, A Realidade das Enfermidades. Subtópico 2, Enfado e Canseira. E subtópico 3, O Corpo Glorificado. Na introdução vemos, Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, do 6 ao 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Gênesis 4, 8. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto dessa lição. Então, nessa primeira parte, veremos da perfeição à morte. Subtópico 1, a certificação divina. Subtópico 2, pecado e dor. E subtópico 3, velhice, autenticidade e gratidão. Portanto, vamos começar no subtópico 1 pelo tema, a certificação divina. Então, gente, o homem foi criado pelo Criador em perfeita harmonia com toda a sua constituição. Como nós aprendemos aqui, estamos falando da tricotomia, tanto no corpo, na alma e no espírito, plenamente equilibrada e funcional, como nós vemos em Eclesiastes 7:29. Desde o princípio, a perfeição fazia parte do desígnio divino, refletindo a própria natureza de Deus, que é santo e incorruptível. Após finalizar a obra da criação, Deus proclamou a excelência de sua obra, e viu Deus que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Essa declaração não apenas reconhece a perfeição material, mas também a integridade moral e espiritual do homem no estado original. Então, o primeiro casal desfrutava de plenitude de vida. Adão e Eva viviam em completa harmonia. Harmonia com Deus, porque eles tinham comunhão direta e sem barreiras com o seu Criador, andando em obediência e intimidade. Eles também tinham harmonia consigo mesmos, porque eles estavam em equilíbrio emocional e mental, sem confusão, medo ou vergonha. Eles também tinham harmonia entre si, porque o relacionamento conjugal era amor genuíno, parceria e respeito mútuo, e harmonia com a natureza. O homem exercia domínio responsável e cuidadoso sobre o ambiente, sem exploração ou destruição. Gênesis 2:15. Esse estado de perfeição é difícil de ser totalmente compreendido por nossa mente, justamente porque sofremos o impacto do pecado. Então, assim, nós não conseguimos descrever a plenitude do Éden original. Também não temos a compreensão completa da glória futura prometida a todos os que são de Cristo, quando haverá a restauração completa de todas as coisas, conforme Paulo diz em Romanos 8, do 18 ao 23, em 1 Coríntios 2, 9, também em 1 Coríntios 13, 12, em textos como, por exemplo, 1 João 3, 3. A expressão de Deus ali, na criação, muito bom, enfatiza que a criação não tinha defeito ou carência. Tudo funcionava em perfeita ordem e propósito. A harmonia inicial do homem com Deus e a criação mostra que o pecado introduziu não apenas sofrimento e morte, mas uma ruptura nas relações que Deus originalmente estabeleceu. A perfeição do homem inclui corpo, mente e espírito. Então, cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, como Paulo fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20, é um reflexo dessa intenção divina original. Então, separei já nesse primeiro banner, olha, a perfeição do homem, da criação à redenção. Tem 3 textos aqui, ó. Gênesis 1:2, que mostra como o homem foi criado perfeito. Romanos 3:23, que mostra que todos pecaram e foram afastados, destituídos. E 1 Tessalonicenses 5:23, que mostra que a santificação tem que ser plena, no espírito, na alma e no corpo. Então perceba, olha, a perfeição original, o homem antes da queda, Gênesis 1:26, 31 e Gênesis 2:7. Ele tinha comunhão direta com o Criador, sem culpa, medo ou separação. O corpo incorrupto e harmonioso, ou seja, sem dor, sem doença ou morte. A alma equilibrada. Como assim? O homem tinha mente, emoções e vontade em plena sintonia com Deus. E um espírito vivificado,
o homem dominava o mundo material sob a direção do Espírito de Deus. Deus disse que o que ele tinha feito era muito bom, era perfeito. Agora veio a queda e a corrupção da perfeição. Gênesis 3 e Romanos 5,12. O pecado quebrou a comunhão com Deus, gerando morte espiritual. O corpo tornou-se sujeito à dor, enfermidades e morte. Gênesis 3,19. A alma foi corrompida, com desejos desordenados, culpa e orgulho. O espírito foi desligado da fonte da vida, tornando o homem incapaz de agradar a Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Paulo diz, e pelo pecado a morte, em Romanos 5,12. A perfeição se transformou em corrupção total, que a teologia chama de total depravação. Ou seja, o homem ele foi afetado plenamente, totalmente corrupto em corpo, alma e espírito. Agora, a restauração em Cristo, a obra da redenção, Efésios 4:24 e 2 Coríntios 5:17. O espírito é regenerado no novo nascimento, João 3, do 3 ao 6. A alma é transformada pela palavra e pelo espírito, Romanos 12:2. E o corpo aguarda a glorificação na ressurreição, Filipenses 3, 20 e 21. Em Cristo, o homem é recriado à imagem de Deus em santidade e justiça. E vos revistas do novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, Efésios 4, 24. A perfeição futura, que será a redenção completa, Romanos 8, 18 ao 23 e 1 Coríntios 15, do 42 ao 49. No arrebatamento, o corpo será transformado em corpo glorificado. Toda a criação será liberta da corrupção do pecado. A imagem de Cristo será plenamente restaurada no homem redimido. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 49. Esse slide a gente disponibiliza nesse formato, tá? Que é para o YouTube, mas também num formato maior para as redes sociais. Então, mais uma vez eu digo, quer ter esses slides, esse comentário também que a gente está fazendo aqui hoje, vai nas nossas redes sociais, nos siga, tá? E fique atento porque diariamente nós colocamos materiais, todo esse material e muito mais para a sua escola bíblica dominical. Subtópico 2, pecado e dor. Então, antes da queda, o homem desfrutava de uma sensação de bem-estar completa, que era resultado direto da vida, né, que Deus havia soprado em sua existência. Né? Gênesis 2, 7 e 25, Jó traz essa afirmação em Jó 33, 4. Então, essa vida, ela permeava seu corpo, sua mente e seu espírito, gerando, então, uma harmonia interior, uma saúde plena e alegria constante. Contudo, com a entrada do pecado, essa existência se transformou radicalmente. A transgressão de Adão trouxe consigo uma série de consequências interligadas, afetando o homem em níveis espiritual, emocional e físico. Gênesis 3, do 7 ao 19, a gente vê que como que o pecado afetou até a natureza. E a gente vai ver aqui ao decorrer dessa lição. Ele afetou a área espiritual porque a comunhão direta com Deus foi interrompida. O acesso à árvore da vida foi limitado, simbolizando a separação de Deus e a perca da imortalidade inicial. Gênesis 3, 22 e 24. Ele também afetou o emocional porque o pecado gerou culpa, gerou medo, gerou vergonha e conflito nos relacionamentos humanos, refletindo a desordem interna e a dificuldade de lidar com a própria consciência. Também atingiu o físico, afetou o físico porque o corpo passou a sentir dor, desgastes, degeneração natural. Antes perfeito, o corpo humano tornou-se vulnerável a doenças, ao sofrimento e, inevitavelmente, à morte. É a nossa leitura bíblica em classe, que mostra que não tem jeito, vai voltar ao pó. O ambiente ao redor do homem também sofreu mudanças drásticas. A terra, antes fértil e colaborativa, tornou-se árida e hostil, exigindo esforço e trabalho penoso para produzir alimento. Essa maldição mostra que o pecado não afeta apenas o indivíduo, mas toda a criação, tornando a vida mais difícil e dolorosa. Agora a morte, consequência do pecado. Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, a entrada da morte no mundo. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Antes da queda, o homem era imortal, vivendo em comunhão com Deus. A desobediência de Adão e Eva trouxe a corrupção e o rompimento da vida espiritual. Então a morte passou a ser uma herança universal. Ou seja, todos os seres humanos nascem com a semente do pecado.
A morte não é natural, é um resultado direto da transgressão. Gênesis 2,17, Deus havia dito que quando ele comesse, se comesse, morreria. E em Gênesis 3,19 vemos que essa foi a consequência. Agora, perceba que a morte não é só na parte física. Ela age em pelo menos 3 dimensões. A morte espiritual, que é a separação de Deus. Paulo diz a condição do ímpio, em Efésios 2,1, estando vós mortos em vossos pecados, delitos e pecados. Então, ocorre no momento do pecado. O homem vive fisicamente, mas sem comunhão com Deus. E o resultado disso é culpa, é um vazio, é corrupção moral. A morte física é a separação entre corpo e alma. Foi uma das maldições que Deus falou. Tu és pó e do pó tornarás, em Gênesis 3,19. O corpo volta ao pó, a alma e o espírito seguem o destino eterno. Então, é o fim temporário da vida terrena. É a consequência da queda. Só que por que é o fim temporário? Porque tem a segunda morte, ou a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. Apocalipse 20, 14 e 15, e a morte e o inferno foram lançados nos lagos de fogo. Essa é a segunda morte. É o destino final dos que rejeitam a salvação em Cristo. É o estado de condenação eterna e sem retorno. As consequências da morte: dores e enfermidades, Gênesis 3, 16 e 19. Tristeza e luto. O homem perdeu o contato direto com o Criador. Corrupção e decadência do corpo, Romanos 8, 22. Temor e escravidão espiritual, Hebreus 2, 14 e 15. O último inimigo a ser vencido, a ser destruído, é a morte, 1 Coríntios 15, 26. A vitória sobre a morte em Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, João 8, 25. Jesus venceu a morte na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, 1 Coríntios 15, 20 e 22. Pela fé, o crente passa da morte para a vida, João 5, 24. O espírito é vivificado, a alma é restaurada e o corpo aguarda a glorificação. Por isso que João 5, 24 não fala que vamos passar da morte para a vida, mas que já passamos da morte para a vida. Porque o nosso espírito já foi vivificado. Vivemos, portanto, essa realidade já no presente. Filipenses 3, 20 e 21 mostra como essa restauração no corpo é aguardada na glorificação. E no arrebatamento a morte será tragada pela vitória. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 54 a 57. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais mortes, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21, 4. Eu quero que você deixe nos comentários o que você está achando até aqui dessa aula, até esse exato momento. O que você quer comentar? Dá para a gente fazer aqui uma aula online, onde você comenta e eu vou ler o comentário e vou responder. Então comenta. O que você achou desse segundo ponto? O que você achou desse slide? Qual é a sua ideia disso? E vamos passar, assim, para o subtópico 3. Velhice, autenticidade e gratidão. Então, na sociedade contemporânea, marcada por pressões estéticas e ideias de juventude eterna, observa-se o surgimento de um transtorno curioso e preocupante. Muito bom que o comentarista trouxe isso, e eu não posso deixar passar em branco, que é a gerontofobia. O que é gerontofobia? É um medo intenso e irracional de envelhecer. Esse fenômeno provoca ansiedade, insegurança e atitudes que muitas vezes negam a própria idade, criando um distanciamento da experiência e da sabedoria que cada fase da vida proporciona. É o ciclo da vida. A Bíblia, no entanto, apresenta a velhice de maneira natural e honrosa, reconhecendo seu valor e importância. Ela associa o envelhecimento à sabedoria acumulada e à experiência de vida. Levítico 19, 32. Jó 12, 12. Provérbio 16, 31. O texto sagrado não teme chamar a idade pelo que ela é. Ao contrário, ensina que cada etapa da vida tem um propósito, dignidade e relevância diante de Deus. Enquanto a cultura moderna tende a rejeitar a palavra velho, né? Você não pode chamar alguém de velho hoje. Até se você chamar de senhor, senhora, né? Tem gente que não gosta. E a negar as marcas da idade, o ensinamento bíblico nos convida a viver cada fase da vida com autenticidade, abraçando a experiência adquirida e também a maturidade adquirida através dos anos. Praticar gratidão e temor a Deus. E como? Reconhecendo que cada momento da existência é obra de Deus, assim como também uma oportunidade de crescimento espiritual. Eclesiastes 8, 5 e 6, também no Eclesiastes 12, 13. Valorizar
também nos leva também a valorizar a própria história e identidade, reconhecendo que as características próprias de cada fase da vida refletem o cuidado e o propósito divino, conforme o sábio Salomão bem escreveu em Provérbios 20 e 29. Então perceba o ciclo da vida, antes e depois do pecado. Lê comigo esse slide e me fala o que você achou. Olha, eu coloquei aqui Gênesis 2:7, né, onde mostra que Deus formou o homem do pó da terra e soprou a criação, né? Nos seus narizes o fôlego da vida, ele foi feito alma vivente. Só que aqui é a perfeição. Só que depois disso, Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Tá? Mas ainda bem que ele continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que eu não terminei esses slides aqui falando só da destruição do pecado, mas sempre terminando com a esperança em Cristo. Então, olha o ciclo da vida antes do pecado. Era uma criação perfeita e harmônica. O homem foi criado à imagem, você tem noção disso? E semelhança de Deus. E não fisicamente, porque o homem parece com Deus, Deus é espírito. Mas porque o homem é um ser dotado de inteligência, é um ser volitivo, é um ser dominante, é um ser dotado de vontade, é um ser dotado de autoridade. O homem, ele possui as características de Deus, por exemplo, quando o homem cria. O homem cria construções, o homem cria coisas. Claro que o homem ele precisa da matéria para criar, mas Deus ele cria através da sua própria palavra. Ele determina e tudo é feito. Mas isso mostra em nós a glória de Deus em nós. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Deus soprou o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. A vida fluía diretamente da comunhão com o Criador, sem dor, sem morte, sem sofrimento. Esse era o ciclo. O corpo era incorruptível e a terra respondia com abundância. O ciclo natural era de vida contínua, sem degeneração. Do pó veio o corpo, mas não havia retorno ao pó. E Deus viu que tudo quanto fizera era muito bom, em Gênesis 1:31. Agora, esse ciclo teve uma ruptura com a queda. O início da desordem foi a desobediência em Gênesis 3:6. Trouxe corrupção à criação. Então o ciclo vital foi quebrado. Do pó viemos e agora do pó voltaremos. A morte física, espiritual e moral passaram a fazer parte da existência humana. O homem perdeu o acesso à árvore da vida. O pecado contaminou não só o homem, mas toda a criação. Romanos 8:22. E, repetindo o texto aqui de Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O ciclo da vida depois do pecado. O ciclo da vida tornou-se mortal. Nascimento, vida, morte, corrupção. A gente aprende na escola, o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o cenário depois do pecado, é o ciclo depois do pecado. O homem nasce em pecado, Salmo 51:5. Vive sob os efeitos da queda e morre fisicamente. A alma separada de Deus caminha para a morte eterna, Apocalipse 20:14-15. A vida passou a ser uma peregrinação sob a mortalidade, Hebreus 9:24. Foi a maldição lançada no homem por causa do pecado. Tu és pó e do pó tornarás, Gênesis 3:19. Agora, há uma esperança. Em Cristo, a restauração desse ciclo virá novamente. Deus reinicia o ciclo pela redenção. Em Cristo, o homem recebe nova vida espiritual. João 3, do 3 ao 6, 2 Coríntios 5:17. O ciclo passa a ser nascimento físico, novo nascimento, morte física, ressurreição gloriosa. A redenção traz esperança da restauração plena do corpo, alma e do espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. E no céu, no novo céu e na nova terra, o ciclo será eterno e incorruptível, conforme Apocalipse 21:4, também Apocalipse 22:3. Que possamos ter esperança nessa frase. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Como resumo, o ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. E o segundo tópico da nossa aula vai mostrar a responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio. E no subtópico 2, a potencialização do sofrimento. Então, primeiro subtópico, corpo e livre-arbítrio. Aqui tem uma discussão, né, entre reformado e pentecostal. Eu vou mostrar no cartaz essa discussão. Por quê? Basicamente, o que nós vemos aqui? Após a transgressão no Éden,
Adão e Eva, eles passaram a experimentar a realidade do bem e do mal. Tá? O conhecimento que antes era somente intelectual, tá? Tornou-se existencial. Agora o casal conhecia o mal por experiência e as suas consequências afetaram desde então toda a humanidade. Conforme já falamos aqui algumas vezes, Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Desde então, cada ser humano nasce com uma inclinação natural ao pecado. Já vemos isso logo em Gênesis 6. Né? Salmo 51, Davi diz que nós nascemos, somos concebidos em pecado. Contudo, mesmo após a queda, a imagem de Deus no homem não foi destruída, como alguns pregadores eu já ouvi falando. Ela foi apenas desfigurada. Gênesis 9:6. Olha um texto aqui do Novo Testamento, Tiago 3, verso 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, o homem ainda tem a sua semelhança de Deus, mas ela está desfigurada. Essa verdade é fundamental. O ser humano ele continua dotado de consciência moral, raciocínio e vontade, características que o distinguem de toda a criação e o torna responsável por suas escolhas. Isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, embora enfraquecido pela natureza pecaminosa, porque o homem tem essa inclinação natural, tá? Que é efeito do pecado, né? Essa inclinação para o mal, mas ela não foi anulada. Deus ainda convoca o homem a escolher entre o bem e o mal, a vida ou a morte, como por exemplo em Deuteronômio 30, 19 e 20. O Senhor continua chamando o ser humano à obediência voluntária e a uma submissão consciente. Tá? Então vamos ver esse cartaz. Tem mais comentário aqui, mas eu não vou falar o comentário todo, porque aqui no cartaz já temos aqui o livre-arbítrio. Então esse texto de Deuteronômio mostra que Deus ainda convoca o povo a uma escolha. Isso é livre-arbítrio. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. De que Deus está falando aqui? É fazer a vontade dele. É, portanto, escolher obedecer a Deus. Então o homem tem responsabilidade e escolha. Perceba, existem duas correntes básicas, né, na teologia que defendem o livre-arbítrio do homem e a predestinação de Deus sem a escolha, a eleição de Deus sem a escolha. Vamos ver, calvinismo, né? Você já deve ouviu falar ou conhece. É a doutrina sistematizada por João Calvino. Defende a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. O ser humano está totalmente depravado e incapaz de escolher o bem por si mesmo. Romanos 3, 10 ao 12. A salvação depende exclusivamente da eleição e da graça irresistível de Deus. O texto que eles se baseiam é Efésios 1, do 4 ao 5. O homem não coopera com a graça, ele é transformado por ela. Ou seja, eles acreditam, né, que Deus elege, e quem ele elege não pode dizer não. Deus escolheu e a graça envolve e salva aquele homem porque ele é escolhido. Agora, se você não é escolhido, azar o teu, porque a graça não vai te alcançar e você vai para o inferno porque você foi predestinado para o inferno. Agora, o arminianismo afirma que, embora o homem tenha sido afetado pelo pecado, Deus concede a graça preveniente, tá? Que restaura a capacidade de escolher. Conforme João 3,16, Apocalipse 3,20, o ser humano pode resistir ou aceitar o chamado divino. Não foi o que o Estevão disse aos líderes religiosos: até quando vocês vão resistir ao Espírito? Atos 7,51. A salvação é pela graça, mas requer fé e resposta humana. Então a interpretação pentecostal herda a base arminiana, com ênfase na ação do Espírito Santo. Então o Espírito ele convence, mas ele não força. O homem decide responder, o crente possui livre arbítrio para obedecer ou resistir. Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 5:19. A liberdade é usada para cooperar com o Espírito e viver em santidade. Filipenses capítulo 2, 12 e 13. Portanto, Deus é soberano, mas o homem é responsável. O Espírito Santo convence e o crente escolhe permanecer fiel. Subtópico 2, a potencialização do sofrimento. Então, além das consequências herdadas do pecado original, o ser humano experimenta dores adicionais provocadas por suas próprias escolhas e transgressões pessoais. Então, o corpo, que foi criado para refletir a glória de Deus, passa a sofrer também pelos pecados cometidos voluntariamente, inclusive aqueles praticados contra si mesmo, como o texto de Lamentações 3, Romanos 1, 24, 1 Coríntios 6, 18. A Escritura ela mostra que existe uma espécie de agravamento do sofrimento.
É uma intensificação da dor, quando o homem cede aos desejos desordenados da carne. O apóstolo Paulo chama essa condição de obras da carne, né, que do grego é sarxe, para a carne, é natureza pecaminosa, e lista seus frutos destrutivos: prostituição, impureza, idolatria, inimizade, invejas, vícios, Gálatas 5:19-21. Esse processo não é novo, ele remonta ao Éden, quando Satanás, né, a antiga serpente, semeou no coração do homem um espírito de rebeldia e de inimizade contra Deus. Desde então o pecado se espalha e se intensifica, corrompendo gerações inteiras, como por exemplo no caso do dilúvio, onde Deus exterminou toda a humanidade por causa do pecado. Jesus advertiu que nos últimos tempos a maldade se multiplicaria e o amor esfriaria, né, em Mateus 24. O apóstolo Paulo confirmou que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, em 2 Timóteo 3,13. Hoje, essa degradação moral e espiritual se manifesta de inúmeras formas, por exemplo, de autodestruição, o uso de drogas entorpecentes que destrói o corpo, a mente e a dignidade humana, as práticas sexuais ilícitas que corrompem o propósito sagrado da sexualidade e produzem feridas emocionais e físicas profundas, a banalização do pecado que leva ao afastamento total de Deus e ao sofrimento espiritual crescente. As crianças e os adolescentes são os mais vulneráveis a esse cenário. Por isso, a palavra de Deus orienta que os pais sejam vigilantes, amorosos e firmes na educação do filho, instruindo-os no temor do Senhor. Qualquer omissão nesse papel pode gerar consequências espirituais e sociais irreversíveis, né? Nós vemos pais dedicados que criam o filho, ensinam a palavra de Deus e mesmo assim eles se desviam. Então temos que ter cuidado com isso. Mas vamos ver então a degradação do corpo humano. Gênesis 3,19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Então, o processo natural da decomposição. Após a morte, o corpo segue uma ordem inevitável de degradação física. A cessação das funções vitais. Então o coração para, o sangue deixa de circular, o oxigênio cessa, a autólise, as próprias enzimas das células começam a destruí-las de dentro para fora. E aí o homem entra em estado de putrefação. As bactérias intestinais e micro-organismos se multiplicam e degradam o tecido. Perceba que o homem ele é consumido depois da morte por células e bactérias dentro dele mesmo. Veja como isso é sério, como o pecado contaminou o ser humano por inteiro. A produção de gases e odores é o resultado da ação microbiana e a esqueletização. Então, com o tempo, apenas ossos permanecem, até reduzirem-se a pó. Os seus ossos estão cheios de vigor, da tua mocidade, mas deita-se com ele no pó. Jó 20:11. A decomposição revela o cumprimento literal da sentença divina. O corpo retorna à sua origem material, o pó, mostrando a finitude imposta pelo pecado. A degradação como testemunho do pecado. Cada corpo que se decompõe é um lembrete físico da realidade espiritual do pecado. A corrupção visível da carne ilustra a corrupção invisível da natureza humana. A morte não é apenas biológica, é teológica, expressão da justiça divina contra o pecado. Nenhum avanço científico consegue deter a degradação. A sentença divina é irrevogável. A terra devolverá os seus mortos. Isaías 26:19. O corpo é semeado em corrupção e ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15:42. Mas olha a esperança na redenção corporal. Como eu disse, eu estou sempre terminando com a esperança, mostrando que o pecado não é o fim. A morte não é o fim. É o prelúdio da restauração em Cristo. Mesmo o corpo se desfazendo no pó, ele será ressuscitado com glória. 1 Coríntios 15:43-54. Em Cristo a morte perde o seu domínio. 2 Timóteo 1:10. A decomposição física é temporária, mas a vida eterna é definitiva. Deus promete novo corpo incorruptível e imortal. Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. E o tópico 3 tem como título do abatimento à glorificação. Subtópico 1, a realidade das enfermidades. Subtópico 2, enfado e canseira.
E subtópico 3, o corpo glorificado. Subtópico 1, a realidade das enfermidades. Então, basicamente, com a entrada do pecado no mundo, as enfermidades tornaram-se uma triste realidade na experiência humana. Aquilo que Deus havia criado perfeito e saudável passou a sofrer os efeitos da degeneração física e biológica. O corpo antes imortal e incorruptível foi sujeito à deterioração. E as doenças surgiram como parte do processo que conduz o homem, de volta ao pó. As enfermidades são resultado de causas internas, hereditárias, genéticas, emocionais e também externas. Vírus, bactérias, acidentes, poluição, alimentação inadequada e etc. Elas fazem parte do ciclo da vida pós-queda e afetam a todos sem exceção. A Bíblia é clara ao mostrar que ninguém está imune ao sofrimento físico, nem mesmo os servos fiéis de Deus. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, ele menciona Trófimo, seu cooperador, que ficou doente. Ele aconselha Timóteo a não beber somente água, mas também um pouco de vinho por causa do seu estômago. E ele ainda fala, por causa das tuas frequentes enfermidades. Não vai beber vinho para curar o estômago hoje não, porque hoje você tem estomazil, tá bom? Então isso não é desculpa para beber. Tá? Então esses relatos revelam que mesmo homens piedosos, cheios do Espírito Santo e comprometidos com a missão divina, não estavam livres das limitações físicas. Tá? Olha só, é claro que Deus cura e cura quem Ele quer, mas nós temos que ter a consciência que as doenças são consequência do pecado. Então veja, o pecado e as doenças. O texto de Isaías 53 diz que Ele tomou sobre si nossas enfermidades, Ele levou sobre si nossas dores, tá? Porque Ele venceu o pecado e as consequências do pecado. Um dia nós não vamos sofrer mais essas doenças. Então, o pecado é a introdução das doenças. Então aqui nós estamos vendo que as doenças entrou quando o pecado entrou no homem. Agora olha só, as origens das doenças. Origem natural, é decorrente da queda. O corpo humano tornou-se vulnerável à dor, ao desgaste e à degeneração. O ambiente também foi afetado com vírus, bactérias e parasitas, que fazem parte dessa natureza corrompida, quando Deus diz, maldita é a terra por tua causa, para Adão, em Gênesis 3,17. Origem espiritual, que são causas diretas de pecado. Pecados específicos podem trazer enfermidades físicas ou emocionais. Um exemplo, Davi adoeceu por causa do pecado não confessado. Salmo 32, 3-5. Pecados como ódio, mágoa e amargura podem produzir doenças psicossomáticas. Jesus, ao curar o paralítico, primeiro perdoou seus pecados, em Marcos 2,5. E nós vemos Jesus curando e ordenando que não pecasse para que não sucedesse coisa pior. Então, também vemos um dos discípulos perguntando a Jesus, certa feita, quem pecou para que aquela pessoa estivesse oprimida. Então, mostrando a ligação entre pecado e enfermidade. Origem demoníaca também. Opressões espirituais. Nem toda doença tem causa demoníaca. A gente tem que saber disso, entender isso, porque a gente passou muitos anos na ignorância dizendo que tudo era demônio. Agora, a gente também não pode negligenciar que algumas doenças são agravadas por causa de espíritos malignos. Jesus libertou pessoas atormentadas e enfermas. O inimigo age onde há brechas espirituais abertas pelo pecado. E também tem doenças que têm origem providencial. É provação e propósito divino. Algumas doenças têm um propósito pedagógico ou redentivo para glorificar a Deus. Jesus respondeu a esse discípulo, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Paulo recebeu um espinho na carne permitido por Deus para amadurecimento. 2 Coríntios 12, do 7-9. A esperança de cura e redenção. Então a redenção em Cristo abrange, como nós estamos vendo, o corpo, a alma e o espírito. Jesus é o médico dos médicos e suas curas físicas apontam para a cura espiritual definitiva. O crente pode experimentar a cura divina nessa vida, mas aguarda a ressurreição completa no corpo glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Na Nova Jerusalém não haverá mais enfermidade. Apocalipse 21:4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Perceba que cada banner desse tem uma aplicação para você fazer com seus alunos. Subtópico 2. Enfado e canseira. Então, mesmo quando o corpo não é abatido por enfermidades, o próprio processo natural de envelhecimento traz consigo canseira e enfado. Conforme o salmista diz no Salmo 90, versículo 10, nós vamos ver no próximo banner aqui,
né? As limitações físicas e as fraquezas se tornam mais evidentes com o passar dos anos, alterando toda a estrutura humana, revelando nossa completa dependência de Deus. Então, ter consciência dessa realidade é fundamental, não para apenas, né, o autoconhecimento, mas também para uma vida comunitária cristã, a fim de evitarmos o orgulho e qualquer forma de acepção de pessoa. Então, a Bíblia ensina que ricos, pobres, são igualmente passageiros, como a flor da erva, que seca e cai. Tiago 1, 9 ao 11 e 1 Pedro 1, 24. Tal compreensão deve produzir em nós humildade e compaixão, reconhecendo que todos, gente, sem distinção, estão sujeitos às mesmas fragilidades humanas. Nesse sentido, promover, né, a comunhão entre os irmãos, independentemente de idade, de condição social ou aparência, é uma das missões mais nobres da igreja. Então, o envelhecimento, longe de ser motivo de desânimo, deve nos conduzir à sabedoria, ao contentamento e à solidariedade cristã. Enfado e canseira, efeitos do pecado no corpo. Isaías 40, versículo 30 e 31, o corpo se cansa e o coração se abate, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. O pecado trouxe limites ao corpo. Antes da queda, o trabalho era prazeroso. Já ouvi gente dizer que Adão não trabalhava antes da queda, né? Até numa brincadeira ao trabalho, a gente trabalha por causa de Adão. Não, Adão trabalhava. A diferença é que ele não se cansava. Depois do pecado, o trabalho se tornou árduo, acompanhado de fadiga, de suor. Gênesis 3, do 17 ao 19. O corpo passou a experimentar fraqueza, envelhecimento e enfado como sinais da morte em processo. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. O melhor deles é canseira e enfado. Salmo 90, 10. A canseira, como resultado da condição caída. A fadiga é mais do que física, é também emocional e espiritual. O pecado corrompeu a vitalidade original do homem, tornando o corpo sujeito ao desgaste contínuo. Romanos 8, 20 ao 22. Então você pode pegar esse slide, está repleto de textos que eu não posso ficar aqui citando, senão toma muito tempo, mas que é rico para você aplicar na sua aula. O enfado é expressão da frustração humana diante da vaidade da vida. Eclesiastes 1, 8, 9. Mesmo o sono e o descanso não satisfazem plenamente o homem sem Deus. Eclesiastes 2, 23. Porque todos os teus dias são dores, e o teu trabalho enfado. Até de noite o teu coração não descansa. O desgaste como lembrete da nossa dependência de Deus. O cansaço mostra que não somos autossuficientes. Precisamos do Criador para restaurar nossas forças. A limitação física é um mecanismo divino de humildade. Ela nos conduz à dependência. 2 Coríntios 4,16. O descanso sabático foi instituído como remédio contra o esgotamento e um sinal da graça divina. Êxodo 28 ao 10 e Marcos 2, 27. O homem interior se renova de dia em dia, 2 Coríntios 4,16. E Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei, em Mateus 11, 28. A esperança da renovação em Cristo. Em Cristo encontramos descanso verdadeiro para o corpo e alma. O Espírito Santo renova a força interior, mesmo quando o corpo enfraquece, Isaías 40, 31. E também 2 Coríntios 12, 9. Na glorificação, o corpo será livre do cansaço, da dor e da decadência, Filipenses 3, 21. E Apocalipse 21, 4. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asa de águia. Isaías 40, 31. O subtópico 3, o corpo glorificado. Então vamos fechar com chave de ouro essa lição. A esperança bendita do salvo em Cristo, que persevera em santificação, é a redenção completa do ser humano, incluindo o corpo. Romanos 8, 23. Trata-se do aspecto futuro da salvação, conhecido como glorificação. Nesse glorioso evento, o nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo da sua glória. Filipenses 3, do 20 ao 21. João diz que nós seremos como ele é. Então, receberemos um corpo glorioso como o corpo de Cristo. O verbo grego usado por Paulo em Filipenses 3, 20 e 21 é o metaschematizo, que significa mudar a forma. Essa transformação não será apenas moral, mas física e espiritual.
uma mudança de estrutura do corpo humano que deixará de ser terreno, carnal e mortal para se tornar celestial, espiritual, imortal, semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado, o homem perfeito. 1 Coríntios 15, 40 a 49 e Romanos 8, 29. Essa promessa confirma que a salvação em Cristo abrange o ser humano por completo. Corpo, alma e espírito. O corpo, que hoje é sujeito ao sofrimento, ao pecado e à morte, um dia será revestido de incorrupção e glória, participando plenamente da vitória de Cristo sobre a morte. 1 Coríntios 15, do 53 ao 57. Essa é a esperança que sustenta os santos em meio às aflições do tempo presente. Pois as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que há de ser em nós revelada, Romanos 8, 18. Portanto, terminaremos com esse banner lindo, a restauração do corpo. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então, o corpo foi afetado pelo pecado, mas Cristo redimiu também o nosso corpo. Ou seja, a salvação em Cristo não se limita à alma, ela inclui a redenção do corpo físico. A restauração de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. O nosso corpo atual é corruptível, mas será transformado em incorruptível. Se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo vivificará também o vosso corpo mortal. Romanos 8, versículo 11. Então a promessa do corpo glorificado. Na volta de Cristo, os crentes receberão corpos glorificados semelhante ao de Jesus. Filipenses 3, 20 e 21. Esse corpo será incorruptível, imortal, poderoso e espiritual, sem dor, sem doença, sem limitação. A restauração física será plena e eterna. Jamais voltaremos a envelhecer ou sofrer. Glória a Deus. 2 textos que nós já lemos aqui: transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, Filipenses 3, 21, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte nem dor, Apocalipse 21, 14. Glória a Deus por isso. E glória a Deus porque esse processo de restauração já começou, gente. O Espírito Santo opera em nós a santificação do corpo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Devemos usar o corpo para glorificar a Deus como instrumento de justiça, Romanos 12, 1. O processo é iniciado na regeneração, mantido pela santificação e consumado na glorificação. Apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1. Então fechamos com chave de ouro, resumindo, portanto, que apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação quando seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Conclusão: apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Apocalipse 21, do 4 ao 6 e Apocalipse 22, versículo 2. E eu quero encerrar com você orando pela sua aula, orando pela aula presencial, pela sua EBD. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Portanto, é um convite para você orar comigo. Não me deixe orar sozinho, em nome de Jesus. Pai, agradecemos por essa aula e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a aula de cada professor. Esse professor que chegou até aqui, Pai, que assistiu esse vídeo até aqui e que tem se preparado, se dedicado. Pai querido, em nome de Jesus, que a lição da qual ele vai ministrar seja abençoada. Prepara os corações, prepara os solos para receber a semente da tua palavra. Que essa aula seja rica, seja poderosa em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, não perca, como eu sempre falo, o próximo vídeo. É um questionário muito bem elaborado, dinâmico, atual, para você usar com seus alunos. Então, não perca que o próximo vídeo, a estreia aqui é o vídeo desse questionário muito bom, que dá para você usar para fazer uma dinâmica com seus alunos. A próxima lição, a lição de número 4, tem como título O Corpo como Templo do Espírito Santo. E aí, depois dessa lição, nós já entraremos na alma. E se Jesus não voltar e ele permitir, eu espero você para nós estudarmos juntos essa lição. Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Um abraço.